Dois. Boa noite, pessoal. Será que agora foi? Entrou tarde. Vamos ver se o pessoal vai entrar para a gente poder continuar. Apareceu para mim que estava presente aqui na live. Alguém tá me vendo aí, pelo amor de Deus? Me dê um oi. Boa noite, agora tá valendo então, tá? Mais um encontro nosso aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, né? Hoje a gente teve duas leituras da Bíblia bem interessantes. Uma foi do amor ao próximo, aonde Jesus, né, falou que devemos amar o nosso próximo. Amar de verdade todos os nossos próximos, né? Não apenas aqueles que nos andam junto na estrada, né? Não aqueles que nós amamos. Ele disse que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por nossos adversários, né? Entender o que é o verdadeiro amor, né? Então, o amor ao próximo, como Jesus falou, é amar a todos, ele não excluiu ninguém, né? É o bom, é o mal, é o bandido, é o santo, não importa. Por mais que nós não andemos nas companhias do bandido, daquele que faz contravenção, das coisas que a gente não concorda, boa noite, nós temos que amar e orar por ele, principalmente orar. Porque aquela pessoa que faz o mal, ela precisa das nossas orações, sabe? Muito mais do que aquela pessoa que faz o bem. Porque se ela está num caminho perdido, só Deus para poder auxiliar, né? Então ela precisa das nossas orações. E esse é o amor que Jesus quer que nós dê a eles. Que a gente possa ter esse entendimento de que aquele que faz o mal precisa muito mais de nós do que aquele que faz o bem. Como ele disse, o remédio não são para os sãos, né? Tem uma passagem da Bíblia que Jesus fala isso. O remédio é para o doente. O são não precisa de remédio. E quem são os doentes? Os doentes são aqueles que estão fazendo as coisas erradas, que estão se perdendo no caminho. Esses são os que precisam das nossas orações, né? Então, essa passagem, quantas vezes 1000 a gente lê, a gente sempre precisa saber disso. E ser lembrado, na verdade, né? De que nós precisamos amar aqueles que nos fazem mal. Nós precisamos orar por essas pessoas. Precisamos compreender essas pessoas, né? E desejar a elas que elas consigam se perceber no erro, né? Que elas possam retomar o caminho da virtude. E a nossa segunda leitura foi a ansiosa solicitude pela vida. Também é muito interessante. Onde Jesus fala para nós não nos preocupar, né, com o que nós vamos comer. Porque os pássaros, eles não plantam, eles não colhem e Deus providencia todo o alimento para eles. Os lírios do campo, né, ele diz para nós não nos preocupar com o que vamos vestir, porque os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, e as suas vestes são maravilhosas e Deus providencia para ela. Nem mesmo Salomão tem vestes tão lindas quanto as dos lírios do campo, né? Salomão era um rei poderoso na época, né? Então ele fala que por que nós que somos filhos tão amados de Deus, precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir. Por que a gente não consegue simplesmente se entregar a Deus, né? E o final desse capítulo, que é o Mateus capítulo 6, versículo 25, do 25 ao 34, no final desse capítulo, desse versículo, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, buscar o reino dos céus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todo o resto nos será dado por acréscimo.
Isso a gente bate nessa tecla aqui direto, né? Direto. Buscai o reino dos céus e todo o resto será dado por acréscimo, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, é uma tecla super importante, porque nós passamos a vida toda lutando pela subsistência, né? Pela comida, pela roupa, pela casa, pelo dinheiro, e muitas vezes esquecemos de buscar o reino dos céus. Esquecemos de fazer uma oração, de ler uma Bíblia, de ir a uma igreja evangélica, ou de ir numa missa, ou de ir no nosso centro de Umbanda, no nosso centro espírita, né? De ir num lugar onde a gente mais tem afinidade, não importa. Buscar o reino dos céus, né? Ir até Deus, né? E de encontro com aquelas pessoas que se reúnem em nome de Deus. Fazer as suas obras, porque todo o resto ele vai providenciar para nós, né? A minha avózinha, ela era uma pessoa muito humilde, né? Não tinha, ela era analfabeta, ela não sabia ler. E ela sempre saía de casa dizendo, Deus proverá, sabe? Então, ela ensinou isso, a mãe sempre falou, Deus proverá. Então, nós passamos muitas dificuldades na nossa infância, mas a gente nunca passou fome de verdade, porque sempre a mãe dizia, Deus proverá. E ela dizia assim, a mãe, que era a minha avó, falava para ela, Deus proverá, né? E Deus provê, Ele está sempre nos auxiliando, né? Ele não quer saber se a gente vai numa igreja evangélica, se a gente vai numa igreja católica, Ele só quer saber que a gente busque por Ele em algum lugar. Que a gente chame, clame pelo seu amor, que a gente entregue a nossa vida nas suas mãos e todo o resto será nos dado por acréscimo, né? Então a gente vai ter uma boa casa, a gente vai ter boas vestes, a gente vai ter um alimento bom. Quantos de nós, né, não nos percebemos? Ai, depois que eu entrei para tal igreja, a minha vida profissional melhorou. Depois que eu entrei para tal centro espírita, né, que eu comecei a trabalhar, a minha vida pessoal melhorou. É porque você buscou o reino de Deus. E o resto foi entrando na sua vida por acréscimo dele, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que foi aquele que nos ensinou como chegar, né, nas benécias, né, nos benefícios do nosso Criador, né? Então, quando a gente busca pelo reino de Deus, a gente vai ter alimento, a gente vai ter moradia, a gente vai ter roupas para vestir, a gente vai ter um transporte, a gente vai ter todo o resto, porque a gente foi de encontro ao reino de Deus, né? Facinho assim. Agora, o principal é que a gente precisa acreditar no que ele falou. O principal é que a gente tem que ter certeza que é assim que funciona, né? Porque isso que Jesus deixou para nós na Bíblia nada mais é do que lições de física quântica, né? Quando tu acredita na coisa, a coisa vem para ti. Quando tu crê que Deus, né, tá te auxiliando, Ele tá cuidando de ti, Ele vai cuidar, né? E tudo vai vir a ti, né? Também tem aquela parte que o nosso Senhor Jesus diz assim, eu vim ao mundo para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Ele não veio ao mundo para nós passar miséria, para nós passar fome, para nós passar sofrimento. Ele veio ao mundo para que nós tivéssemos vida em abundância, né? Olha só quanta lição maravilhosa que ele deixou para nós. Em nenhum momento ele disse assim, ai, meu pai me enviou à terra para vos fazer sofrer, para vos fazer penar, para vos fazer padecer na terra. Não, ele sempre disse que se a gente seguisse, né, seguisse ele, se a gente compreendesse os seus ensinamentos, nós teríamos vida em abundância, porque ele era o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda.
E a gente tá com as coisas na mão, pronta para ser ensinada, e a gente se faz de demente, finge demência, não compreende as coisas, né? E não utiliza os ensinamentos dele. E aí depois fica botando as culpas, né? Que eu sou azarado, que eu sou um pobre coitado, que eu não, né? Pé frio, né? Que eu não, as coisas não dão certo para mim, porque eu não compreendi o que Jesus Cristo trouxe. Eu não compreendi o que os profetas trouxeram, porque tem muitas passagens antes de Jesus Cristo que falam essas mesmas coisas, sabe? Rei Salomão falava, né, que os tesouros amealhados serviam para auxiliar outras pessoas, mas que eram de Deus, que ele recebia de Deus, né? E foi um rei milionário e muito sábio. Então, o que falta para nós, né, habitantes deste planeta, é acreditar nas coisas que estão no manual de instrução da vida, que é a Bíblia, né? É acreditar, é ler, entender e acreditar. E agir, né? Fazer as coisas certas. Não adianta nada a gente só falar da boca para fora, querer ensinar os outros e a gente não utilizar na nossa vida. Eu tenho certeza que desde o dia que eu passei a me dedicar à minha espiritualidade, a minha vida financeira melhorou. Não sou uma pessoa milionária, não sou rica, mas a minha vida financeira melhorou. A gente conseguiu se organizar na vida, sabe? Porque a gente começou a buscar o reino dos céus devagarinho, né? E as coisas começaram a vir na mesma proporção, devagarinho. A gente começar a buscar o reino do céu com muita vontade, se entregar de todo o coração, as coisas vêm mais rápido, com certeza, né? Então, tenham certeza de que quando nós nos entregamos, né, buscamos de coração o reino dos céus, todo o resto nos será dado por acréscimo, porque foi Jesus Cristo que disse isso para nós, né? E a gente tem, no mínimo, a obrigação de acreditar, né? No mínimo, a obrigação de acreditar, porque ele não ia vir lá de outro planeta, muito mais evoluído do que o planeta Terra, reencarnar entre nós para nos trazer tantas lições e falar besteira, né? Então a gente tem a obrigação de acreditar nas palavras de Jesus. Isso mesmo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a passagem, esse é o espírito, né? Porque ele sabe de tudo que a gente precisa, né? Então a gente não precisa ficar catando ali, se desesperando, porque o nosso Criador, né, e o nosso Senhor Jesus Cristo sabem exatamente o que a gente precisa e Ele nos dá. Precisa que a gente acredite nisso e faça por merecer, tá bom? Então, eu vou passar a palavra, né, hoje para uma entidade muito especial, que me emociona, que me acompanha desde o primeiro dia que eu resolvi ser espírita e que hoje se apresentou para mim, né? Hoje, nos dias de hoje, não hoje exatamente, também como uma entidade de Umbanda, e eu respeito muito, né? Aprendi. Ele sempre foi conhecido de todos vocês como irmão Emanuel, e hoje ele está trabalhando conosco pela saúde das pessoas, como seu Omulu, tá? Ou Chapanã, né? Ou Baluaê, como as pessoas quiserem entender. Mas é um ser de luz que deu todo o seu carinho para mim desde o primeiro contato que eu tive com ele. Então já tô emocionada só de falar, que vai ser a primeira vez que ele vai se comunicar aqui com o seu Omulu, né? E eu quero, né, de todo o meu coração, me entregar para ele, para que ele possa nos falar, né, sobre o reino dos céus.
Um salve para os irmãos na terra. Salve. Um salve aos animais. Um salve a todos aqueles que crê no amor do Criador. Um salve àqueles que acreditam que o Mulu pode ajudar na sua saúde. Aquele irmão que estiver precisando de qualquer ajuda na saúde, coloca aí então na sua casa um copo com água e pede para o Mulu abençoar. Que vamos estar indo na casa dos irmãos para abençoar essa água. Aquele que tiver um irmão enfermo, que possa botar na sua mente o seu pensamento. Esse irmão enfermo, que nós vamos estar abençoando esse irmão. Abaloaê para os irmãos na terra. Então, meus irmãos, que coisa linda essa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Parecia tão diferente e juntando ficou tão igual. Não foi? Complementou. Amai aos vossos inimigos. Amai aquele que vos prejudica. Orai por ele. Porque eles são os irmãos enfermos na terra. E é por isso que essa passagem é tão perfeita. Toda a falange de Omulu trabalha para a saúde, para tratar desde a ferida até a mente. Tudo aquilo que o corpo físico pode estar precisando. A falange está pronta para auxiliar. E nós vem com essa missão. Todo aquele que foi um doutor na terra tem uma afinidade com a falange do Omulu Chapanã. Alguns irmãos preferem o doutor da escrita. Outros irmãos preferem o das vestes de palha. Para acreditar. Para o espírito, tanto faz como vai apresentar. Essa aqui sempre disse que só trabalhava com os doutores, que achava que tambor e gira não precisava mais. Então foi como o Omulu se apresentou há muito tempo atrás para ela, como um doutor, para ajudar nas causas das doenças. E ali ficamos, trabalhando todo esse tempo. Mas o mundo, meus irmãos, ele vai e dá muitas voltas. E os filhos vão para o progresso, vão para o estudo, vão para aprender que tudo é uma coisa só. Como nosso irmão Xangô falou um dia, tudo poeira cósmica. O problema é o ego.
Mas quando a vida se apresenta de um jeito e bate de um lado e bate do outro, e bate de um lado e bate do outro, a dor vem de um jeito, a dor vem do outro, o ego vai amansando, vai diminuindo. Os filhos se propõem a estudar, a compreender que o que importa é o que é feito, o trabalho, não do jeito que é feito, não como a entidade se apresenta. Se os filhos quiserem saber, dentro das igrejas evangélicas, tem muita entidade trabalhando. Os filhos dizem que receberam o Espírito Santo e receberam novas línguas. Novas línguas, falar em novas línguas. Os irmãos extraterrestres se apresentam nas igrejas evangélicas com muita facilidade pelas novas línguas. O padre, quando está rezando uma missa, ele está tomado pelo Espírito Santo. E são espíritos santos mesmo. Entidades de tamanha luz que estão ali auxiliando ele a abençoar todas aquelas pessoas que estão ali. Então, com o estudo vem a flexibilidade das pessoas, de compreender que para algumas entidades é necessário que nós nos apresentemos como uma entidade de Umbanda, com a fala, com a gira, com as vestes. É a única forma de poder auxiliar aqueles que só acreditam nesta visão. Outros filhos só, não, entidades de Umbanda é coisa ruim. Mas vão no centro espírita e as mesmas entidades estão ali, trabalhando para eles com a caneta e o papel na mão. Porque para nós, que o ego já ficou lá para trás há muito tempo, o que importa é o trabalho. O que importa é chegar e trabalhar, onde quer que seja, aonde o trabalho se apresenta, onde houver necessidade. Ali a gente vai trabalhar. Parece uma frase meio repetida, porque o senhor Joaquim já falou sobre isso, né? É o único que dobra a língua da nega, como ele diz, para falar do jeito que ele quer. Que não importa que ele fale como doutor, ou como ele fale como nego velho, ou como o Muru fale como entidade da Umbanda. Não importa. Importa é o trabalho que está sendo feito. E o bem que os filhos vão receber pelo aquele trabalho. Sabe? Um dia, meus irmãos, ainda vai se ver essa tela cheia de pessoas de todas as crenças assistindo, porque o que importa é o bem que se faz com o que se é dito. Não importa de onde saiu aquela entidade. O que importa é o bem que se faz. Se uma palavra falada fizer o bem para uma pessoa, já tá bom.
as pessoas da Terra hão de compreender que não importa aonde está sendo trabalhado, o que importa é o bem que se é feito. Hão de compreender. É para isso que se encaminha o planeta. Hão de compreender. Mas enquanto, meus irmãos, as pessoas não compreendem, nós seguimos trabalhando. Como podia dizer, na clandestinidade. Palavras do Senhor Joaquim. Porque Jesus Cristo, quando desencarnou, deixou seus apóstolos trabalhando na clandestinidade. Não foi, meus irmãos? Escondido nas tumbas que eram perseguidos por serem seguidores do Nazareno. E isso continuou. Trocou para um lado, trocou para o outro. O homem, o encarnado, é que faz o preconceito. Não é os espíritos. Jesus Cristo não disse: amai aquele que for para dentro de tal templo. Ele disse: Pedro, você é o templo. Está dentro de você. E com isso ele disse: cada um de vós são o templo. Está dentro de você. Faça o bem. Busque o reino dos céus. E todo o resto será dado por acréscimo. Nenhum momento ele disse: não ama o seu irmão que seja da Umbanda, que seja da Quimbanda, Candomblé, budista, judeu, né? Muito perseguidos, os irmãos judeus foram também, né? Momento algum Jesus Cristo falou isso. Jesus Cristo falou: ame ao seu próximo, todinho, do jeito que ele é. Porque você pode ser perfeito como vosso Pai que está no céu. Porque ele ama a todos indiscriminadamente. E aí ele vem e diz: não te preocupa com o dia de amanhã. Porque se você tiver amor ao seu próximo, se você buscar o reino de Deus, tudo aquilo que você precisa estará nas suas mãos. Conseguem juntar as coisas? Tudo aquilo que você precisa está nas suas mãos. Portanto, não se inquieteis. Tenham paciência. Porque quando você estiver buscando o reino dos céus, tudo que você precisa virá até você com facilidade. Porque o Senhor é o meu pastor e com Ele nada me faltará. Precisa apenas crer. Não é ver para crer, meus irmãos. É crer
para ver. Quando você crê, você recebe. Você tem certeza. Você tem a certeza de que o Criador está proporcionando tudo o que você precisa. Quando você crê que essa planta vai lhe trazer paz e harmonia para o seu lar, ela vai. Quando você crê que essa pedra vai impedir qualquer energia de entrar, ela vai. Uma frequência. Aquilo que você acreditar que lhe faz bem, se você acredita que o Mulu vai poder lhe ajudar, ele vai. Agora, se você não acredita, nada vai ajudar você. Se você acredita que a mamãe Oxum, que é a dona do ouro, né? Que controla os tesouros da natureza, vai lhe dar todo o ouro que você merece, ela vai. Mas você precisa acreditar. E acreditar de uma forma que os filhos não conseguem acreditar na Terra. Sentimento. É uma forma que vem de dentro de si. É uma certeza sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida, em momento algum. É 100% de certeza todo o tempo. Certo? Cadê o filho que não está aqui ouvindo? Vou trazer. Tá vendo pelo telefone. Porque o filho está num processo de se ajudar, né? E ele pode estar perto para sentir a energia do mundo. Um salve, filho. Cheguei. Eu tô olhando lá. Abalou aí. Vamos lá. Então, o filho compreende que quando crê dentro de si, no fundo do seu sentimento, com todo o amor de verdade, que vai receber de Omulu toda a cura e toda a bênção que precisa, o filho vai receber. Compreende? Jesus Cristo disse também para os filhos: todo aquele que pedir ao meu Pai, crendo que recebeu, receberá. Olha que coisa mais sugestiva. Quando pedir, já precisa ter certeza que já tem. Porque aí então vai receber. Então, os ensinamentos que Jesus deixou na Bíblia para os filhos é uma orientação perfeita. É uma aula de como viver no planeta Terra. Muito antes de Jesus, tivemos outros profetas ensinando. Mas Jesus Cristo, ele veio para simplificar as coisas.
Porque ele só falou: amai o seu próximo, desejai o bem do seu próximo. Esse é o caminho para todas as outras coisas. Porque se você ama o seu próximo, você não vai fazer nenhum mal a ninguém. Não é mesmo? Se você ama, você vai querer o bem da humanidade. Aí ele disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Porque se você não se amar, você não consegue amar o seu próximo. O amor que você vai dar para o seu próximo tem que ser igual ao que você tem por você. Então você precisa se amar e fazer por você tudo de maravilhoso. Que aí então você vai conseguir fazer ao seu próximo tudo de maravilhoso também. E assim que nós vamos compreendendo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Vamos compreendendo e aceitando e recebendo as bênçãos. Porque o sentimento que está dentro de cada um é que faz tudo acontecer. Os filhos conseguem compreender? É o sentimento que está dentro de cada um que faz tudo acontecer. Sabe? Só não consegue sentir. Consegue? Consegue sentir? Consegue? Precisa querer. O querer é a dificuldade dos filhos. Porque os filhos pensam em outras coisas. Age em outras coisas que interferem no seu querer. Eu quero que as coisas sejam assim, mas eu prefiro fazer tal coisa. Certo? Quando o meu querer coincidir com o que eu vou fazer e eu sentir, então tá tudo numa unificação só. Aí é só buscar o reino dos céus que todo o resto chegará por acréscimo. Os filhos já estão tentando, né? Buscar o reino dos céus. Estão se esforçando para se encontrar com o Criador, né? Para se conectar. Então, agora só falta o resto. A importância de compreender que os espíritos trabalham de formas diferentes, em lugares diferentes, é imensa. Então, cada apresentação de um mesmo espírito em lugares diferentes vai ser diferente. Assim como sempre me apresentei para essa irmã como Emanuel, que foi uma das minhas encarnações. Hoje estou aqui como Rômulo. Somos um só em muitos trabalhos. Se for chamado para trabalhar em uma igreja evangélica, estarei me apresentando de outra forma.
e estarei lá, porque eu estarei onde houver alguém precisando. Porque da minha forma eu estou buscando o meu reino dos céus. Para poder então trazer em minhas mãos e minhas palhas a ajuda para os irmãos que precisam. E um salve a todos os irmãos na terra e a todas as entidades de luz dessa casa e de todas as casas. Um salve aos irmãos animais, aos irmãos vegetais e aos irmãos minerais que fazem o seu trabalho. Obaluaí a todos, irmãos na terra. Oi. Um salve, um Obaluaí e uma boa noite a quem ficou por aí até agora.